Bom dia, bom dia, bom dia! Que isso, cara? Hoje o pessoal tá animado, hein? Você é louco! Muito bom dia, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse povo aqui hoje, velho? O povo todo mundo animado. Tô super animado também, galera. Vambora? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme ter vocês aqui novamente. Ótimo dia pra vocês. Terça-feira. Vamos lá, quem tá aqui, hein? Adriano, Cissa, Tia Sara, faça um excepcional dia pra você também, faça aí. Dani, seja bem-vinda. Marta, ótimo, galera, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Hoje nós teremos um convidado muito especial aqui. Ó, o Felipe já tá por aqui já. Então vamos lá, deixa eu te falar uma coisa com vocês rapidinho, já vou chamar o Felipe. Ó, antes da gente começar, eu quero convidar vocês a clicarem aqui nesse aviãozinho aqui, ó, e chamar todo mundo, porque hoje é dia de Felipe Fernandes aqui. Nós vamos conversar muito sobre desbloqueio emocional, vamos falar sobre esses negócios de mente, cara. Vamos falar que tá acontecendo na sua vida que você não tá prosperando, o que tá acontecendo na sua vida que as coisas não estão rodando. Então vamos lá, o que você vai fazer? É simples, você vai clicar nesse aviãozinho, eu vou fazer isso agora aqui, ó. Eu clico no aviãozinho e vai aparecer uma lista de pessoas. As pessoas que estão online, aparece uma bolinha verde. Manda para essas pessoas que estão com a bolinha verde. E manda também para as primeiras pessoas que aparecem na sua lista. São as pessoas que você tem conversado ou mandou alguma mensagem nos últimos dias. Então essas pessoas são as pessoas que você já tem um relacionamento e é muito fácil delas estarem aqui. Então faça isso agora para a gente colocar mais pessoas aqui, porque o que nós vamos comentar com vocês aqui hoje pode salvar uma vida, eu garanto para vocês, tá? Se tem uma coisa que eu confio e acredito de verdade, é que quando nós aprendemos algo novo, nossa mente explode, cara, e é impossível ela voltar ao tamanho original. Quando você aprende algo novo, quando você coloca algo novo para dentro de você, é impossível segurar o efeito disso. Então o seu corpo começa a produzir coisas novas, o seu corpo começa a produzir hormônios novos. Então, sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque não tem nada novo acontecendo. Você não está aprendendo nada novo, você não está fazendo nada novo, você não está conhecendo pessoas novas. Sacou? Então vamos lá. Vou convidar aqui a nossa estrela do dia, né? O cara é uma estrela, velho. Só pra você, ele não é nem. Então vamos lá, convidando aqui o Felipe Fernandes para a gente bater esse papo gostoso aqui. A estrela. E aí, cara? Como é que você tá, Felipe? Como é que você tá, cara? Pô, uma honra, cara. Ó, deixa eu explicar pro pessoal aqui um pouquinho sobre como eu cheguei até você, que eu acho que eu não conversei com você isso ainda, então vamos lá, galera. Seguinte, quem que é Felipe Fernandes? Eu não sei quem que é esse cara aí não, velho. Não sabia quem que era esse cara. Era um cara que estava no meu radar desde o início desse ano, ele estava no meu radar. Uau! É, cara, só que ó, vou contar para você algumas coisas aqui, abrir meu coração para você. Certo. Eu tô numa área agora que é uma área que há muito tempo eu procrastinei para entrar, que é nessa área de treinamentos pessoais, assim, fazer o treinamento com pessoas mesmo. Há muito tempo eu procrastinei para fazer isso. Minha área sempre foi treinamentos em empresas. Então eu sou contratado para ir numa empresa, fazer o meu treinamento e ir embora. É muito simples isso. Só que meu coração sempre bateu mais forte, cara, para fazer os treinamentos presenciais com pessoas. Aqui, sabe, ir na ferida das pessoas mesmo. Então, no começo do ano eu comecei essa carreira, cara. Eu fui buscar, fui fazer aquilo que realmente meu coração estava batendo mais forte, meu olho estava brilhando. E aí, do nada, cara, do nada não, né? Eu encontrei o Pablo Marçal numa convenção. A gente foi palestrante lá numa convenção em Goiânia. Ele fez a primeira palestra, eu fiz a segunda. E aí, o dia que eu entrei no perfil dele para ver quem que era, ele tinha feito um vídeo contigo, cara. Certo.
Aí eu falei, poxa, quem que é esse cara aqui? Poxa, o cara deve ser bom também. Aí segui você assim, vi você rapidinho e você desapareceu. Aí eu falei, eu fiquei curioso, quem que é esse cara que mora fora? Por que ele mora fora? O que o Pablo tem com esse cara que ele é fora? E aí desapareceu, cara, desapareceu. E aí, mais ou menos há uns 2 meses atrás, novamente, o Felipe Fernandes do nada apareceu para mim no YouTube, cara. Do nada, sabe? Aí eu falei, Legal. puxa, esse cara tem uma coisa estranha nele, eu tenho que olhar um pouco mais. Eu comecei a olhar seus vídeos, comecei a acompanhar, eu falei, cara, o cara é transbordo puro, cara. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que abaixar minha resistência, que é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer com o tempo, abaixar minha resistência, abaixar o meu ego e falar, cara, eu preciso aprender o tempo inteiro. E aí eu comecei a seguir você de novo, né? De novo assim, comecei a seguir com mais intensidade, comecei a seguir em tudo, no SoundCloud, eu já ouvi tudo lá de você lá já, os vídeos no YouTube, tô fazendo, como que a gente fala, a minissérie, né? Você vai assistindo um, vai terminando, vai assistindo o outro. E então, quando eu mandei aquela primeira mensagem para você, falei, cara, obrigado, só isso que eu queria, né? Parabéns, obrigado, continue, cara. Mandei uma mensagem pro Felipe desse jeito, só para dizer, cara, às vezes é isso que a gente quer, né? Apenas um obrigado, que de alguma maneira você me incentivou a estar fazendo as lives aqui, tá? Uau, Então, uau. obrigado. Cara, isso aqui é um depoimento ao vivo, eu sei que tu gosta de. Não é gostar de ego, eu sei disso, é um gostar de validar, né? Eu estou validando isso que você está fazendo, cara. Essas lives Hum. aqui, de alguma maneira, tiveram o dedo do Felipe. Então, ter você aqui é uma honra, tá? Cara, eu fico muito feliz. Primeiramente, bom dia para todo mundo e 100 pessoas na live. Muito obrigado pela sua presença. O fato de você estar aqui, quero falar uma coisa para vocês. Todos que estão aqui nessa live, inclusive eu, nós estamos procurando algo. Nós vivemos sempre procurando alguma coisa, um sentido para algum momento, um significado para áreas das nossas vidas, casamento, relacionamentos. Então é o seguinte, o que o Janderson está falando é algo assim muito precioso. É a gente saber que através de uma conexão, algo que a gente procura, algo que a gente às vezes quer achar um sentido, um valor, é encontrado. Então essa live aqui é só para explodir vida, transbordo. Eu agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui. Eu fico feliz de ouvir sua história, de poder de alguma forma contribuir para você, para os seus seguidores, para o seu trabalho. Essa última semana eu tô recebendo umas mensagens, mano, que eu tô assim, sabe aquelas coisas especiais que eu desejei, mas só que eu sou sempre muito surpreendido, porque a minha expectativa, ela sempre é baixa. Então aquilo que vem sempre me completa, né? Eu aprendi isso, é um código poderoso. Eu nunca espero muito, eu espero o Uhum. básico. E aí, então, quando sempre vem alguma coisa, eu sou surpreendido, porque eu tenho recebido, assim, tanto mensagem de carinho, de apoio. O canal do YouTube tem vídeos que estão chegando a 10 mil, 80 mil visualizações. Então, assim, cara, é algo, assim, muito precioso. E tudo isso é por causa dessas conexões que acontecem aqui, ó. É isso, Esse velho. momento aqui, Verdade. né? Você falou do Pablo. O Pablo, além de ser... Eu conheço o Pablo tem mais de 10 anos. São mais ou menos 13 anos que eu conheço ele. Nós somos amigos, sócios, parceiros, irmão. Então, assim... E através dessa conexão também, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu quero proporcionar da mesma forma, dessa conexão que eu tenho com outras pessoas, esse transbordo, essa transformação aí que acontece. E eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Muito feliz mesmo. Que massa, cara. E eu percebo isso, cara. Verdade, né, cara? Verdade. Uma coisa que transparece, o nosso corpo não consegue mentir, os nossos olhos não mentem, né? Não sei se Exato. não sei se você joga poker, cara. Comecei a jogar uma época e os jogadores de poker, eles usam óculos, cara. Por quê? Porque o olho não mente, velho. O olho não mente. Então, quando ele quer blefar, quando Hum. ele tá fazendo uma jogada que ele quer fazer o blefe lá, quando você está sem óculos, é difícil. O cara percebe as microexpressões faciais. Então, por isso as pessoas tampam os óculos, colocam boné, abaixa a cabeça para não contar o segredo. Então, a gente consegue ver quando Custódios. a pessoa é de verdade, né, cara? A pessoa sabe quando quando você é de verdade, você olha para a pessoa, você percebe. E você é uma dessas pessoas. Você tem
essa verdade no olhar, essa verdade, essa vontade de ajudar as pessoas, e isso é fundamental. Eu acho que para estar perto de mim, cara, há algum tempo eu parei de ficar buscando pessoas que estavam sem propósito, que só pensavam nelas mesmas, e eu comecei a buscar pessoas que entenderam que antes de receber, você tem que dar, velho. Antes de você receber alguma Exato. coisa, você tem que dar, bicho, né? Cara, deixa eu só dar um alô pra galera aqui. Os meus Claro. alunos estão aqui. Os meus alunos, todo mundo coloca aí, ó, hashtag aluno. Hashtag aluno. Ó, Um beijo para vocês. A galera da minha mentoria tá aí. Tô vendo a Rita, tô vendo a galera, a Eneida, tô vendo o pessoal. Galera, obrigado por vocês estarem aí nessa força. Vamos bater aí uns 200 pessoas nessa live. Pega o seguinte, ó, o Janso já falou, tem um aviãozinho aqui, ó, bem aqui, ó, onde tá debaixo do meu dedo aqui. Clica nesse aviãozinho, vamos lá, todo mundo fazer. Bora convidar a galera, incomodar eles. Aí, ó, a Renata, o Silvano. É isso aí, galera. A Val. Um beijo no coração. Ó, a galera tá em peso aí. A Nilza da Inglaterra, a Cissa. Uau, muito muita bom. gente, cara. Legal. Mas é isso aí, cara. Eu decidi uma coisa na minha vida, sabe? Inclusive, eu vou até compartilhar um pouco a minha história aqui, pro pessoal, às vezes, Isso. as pessoas que não me conhecem. Cara, em- com 22 anos de idade, a minha chave virou. Uhum. E eu tava com uma vida totalmente. Eu também sou de Goiânia, né? Show, A cara. Os goianos cidade pondo pra do quebrar, velho. coração. Cara, mas só que eu tenho uma coisa, mano. Eu sou o único goiano que não gosta de piqui. Você gosta de piqui? Verdade. Você gosta de piqui? Ixi, Ixi, esse é demais. goiano. Mas tem mais de 10 anos que eu moro fora do Brasil, aí eu perdi mesmo o prazer de comer, né? Na verdade, eu tive sempre uma dificuldade, mas enfim, não é que eu não gosto, é que o gosto não combina, mas até esse negócio de não gostar hoje em dia, para mim, já é bem assim, é só uma questão de trabalhar a mente, porque tudo acontece na mente. Então, Verdade. com 22 anos de idade, eu sou de uma família muito grande. O meu pai tem 11 irmãos. E eu lembro que a última vez que juntou todo mundo, a gente contou uma árvore genealógica com 180 pessoas. Nossa. E eu sou de uma família muito grande, mas só que essa família nunca teve grandes realizações. Pessoas que fizessem grandes feitos. Não que isso diminua a importância da minha família. A minha família é independente do que ela já conquistou, não. É minha família, moro no meu coração, eu amo todos. Mas só que nunca ninguém escreveu um livro, nunca ninguém deu uma palestra ou impactou uma comunidade. E aí, com 22 anos de idade, eu virei e falei o seguinte: será que a minha vida ela vai ser assim mesmo pro resto da vida, somente tendo uma casa, um carro, fazendo uma viagem? E aí, cara, aquilo me incomodava muito. E desde os 8 anos de idade, você vai chocar agora, com 8 anos de idade, eu virei para minha mãe e falei: mãe, quando eu crescer, eu não vou morar no Brasil. Cara, tanto que isso é Caraca. poderoso. Tanto que isso é poderoso. E aí aconteceu o seguinte: com 8 anos eu já falava minha mãe, a minha mãe falava assim: menino, para de falar essas coisas, da onde você está tirando? A mamãe nunca nem saiu do Brasil, nunca nem saiu direito do Goiás, você está falando o quê? Você quer morar em outro lugar? E assim, a minha mãe, ela veio de uma família muito simples, né? A outra parte da minha família, meu avô caminhoneiro, a minha avó cabeleireira. Eu estou falando isso para vocês porque vocês precisam se identificar com a nossa história, sabendo que nós somos pessoas normais como vocês, Exato, mas só cara. que alguma coisa aconteceu na nossa mente. É isso que eu quero trazer aqui, porque às vezes as pessoas ouvem a gente, mano, elas acham que a gente é super-heróis, que a gente não passa dificuldade, que a gente não tem pressão, que a gente não fica irritado, que a gente não fica triste, que a gente não decepciona. Mas, cara, o que aconteceu com 22 anos de idade, com aqueles pensamentos de criança? Eu falei o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa. E aí, com 22 anos de idade, eu comecei a ler. Eu tenho 36 anos de idade, eu comecei a ler inteligência emocional, mano. Sabe o que aconteceu? Acho que aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu andava com um livro do Daniel Goleman e o povo olhava para mim e falava assim: o que você está lendo? Uhum. Eu falei: eu estou lendo inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Como assim? Então, assim, lá em 2002, 2001, aquilo era Nossa. muito novo ainda, muito recente. Hoje em dia, né, qualquer lugar que você vai, hoje está falando de inteligência emocional e está falando de uma forma errada.
Exato. Porque muitas pessoas falam que inteligência emocional é controlar as emoções, e não se controla emoções, se conhece e cria um mecanismo para que você possa conduzir de uma forma correta. E aí, então, cara, com 22 anos de idade, eu falei o seguinte, eu não aceito mais ter essa vida. Mas só que eu ainda vivia perto de pessoas que eu não conseguia pegar a frequência delas, né? Eu tive muita dificuldade, quebrei muita pedra, mas com 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu conheci minha esposa, e aí ela era alemã, cara. E o mais engraçado que era o seguinte, 3 meses antes de eu conhecer a minha esposa, eu falava o seguinte, eu fazia uma oração formato meditação, e aí eu falava o seguinte, Deus, a minha esposa, a pessoa que eu conhecer, me relacionar e casar, ela vai determinar o rumo da minha vida, a direção que eu vou tomar, o lugar que eu vou morar. E sem conhecer ela, 3 meses antes, eu fiquei mentalizando. E aí, quando eu encontrei minha esposa, na verdade, até uma história engraçada, porque ela é alemã e ela foi morar no Brasil. Mas só que é o seguinte, eu olhei para ela e ela conta essa história. Eu não, tipo, ela é muito branca, nós somos do Brasil. O brasileiro, né, tem normalmente a pele mais marronzinha e tal. E aquela, nossa, mas ela é muito branca, no olho dela é muito azul, chega e incomoda. Enfim, aí ela começou a gostar de mim, ela começou a orar por mim, fazer mentalização. Enfim, ela aprendeu português, mano, em 6 meses. Você acredita? Que louco, cara. A minha esposa fala português fluente, ela tem que falar que ela é alemã para você poder saber que ela é alemã. Resumindo, cara, com 22 anos eu falei o seguinte, eu decido ter uma vida diferente. Então você que está ouvindo a gente aqui, o que você quer dizer com isso, Felipe? Eu sou uma pessoa comum, de uma família comum, a média brasileira. E, cara, um dia eu decidi destravar e realmente viver uma vida com propósito. E isso não é para pessoas especiais, isso é para todo mundo. Você que está ouvindo aí, você está chegando no final do ano, que normalmente as pessoas começam a ver aquele sentimento, poxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? Mais um ano passou, mais um ano. Aí a pessoa tem aquele tanto de bloqueios emocionais na cabeça, no coração, na alma, no espírito. E, cara, e aí as pessoas elas começam a pensar, não é pensar, mas desistir da sua própria vida, dos seus próprios sonhos. Vou falar uma coisa para você que está ouvindo essa live. Se você desiste dos seus sonhos, se você desiste da sua vida, acabou. Ninguém vai fazer nada por você. Não existe a gente aqui, nós estamos fazendo um trabalho e a gente alcança muitas pessoas. Mas a gente não pode tomar a decisão por você. A decisão tem que ser tomada por você. Então, cara, essa questão da decisão é uma chave poderosa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu sei que a gente vai falar mais coisas. São 103 pessoas conectadas agora. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Nós estamos aqui abrindo nosso coração, queremos passar códigos para vocês. E o primeiro código que a gente está passando aqui para vocês é o seguinte: independente de onde você vem, independente da família que você veio, independente da sua realidade, eu costumo falar uma frase, cara, poderosa, que é o seguinte: o seu estado real não te define. Os seus problemas não te definem. As suas dificuldades não te definem. Mas o seu cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma característica muito negativa de ter uma tendência de ser negativo. Eu não sei se todos aqui sabem, mas só que o nosso corpo tem um componente químico chamado cromo. E o cromo, por si próprio, ele é negativo. Nós já temos uma predisposição de sermos negativos, de não acreditarmos, de desistirmos, de retrocedermos. Enfim, fica aqui um primeiro código aí para você que está anotando. O seu estado real não te define. Aquilo que você quer fazer para a sua vida e ser, basta uma decisão, não importa de onde você veio. Cara, é incrível, né, Felipe? As pessoas, elas acham que são a quantidade que ela tem de dinheiro, velho. Então, ela baseia quem ela é naquilo que ela tem. Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias, cara, de um pastor, eu não lembro o nome do pastor agora, eu achei sensacional o projeto dele. Ele ficou, acho que uns 5, 6 anos fazendo projetos na rua. Só que ele se vestia de mendigo, cara. Ele ia pra rua, literalmente. Teve um período que ele chegou a ficar fora de casa e viver na rua, cara. Ele queria fazer essa experiência para entender o porquê que as pessoas estavam vivendo como mendigos.
E o que ele percebeu, cara, ali ele teve uma virada de chave incrível, cara, que muitas vezes ele pensava que ir para debaixo da ponte era o fim. Ele vivia numa família mediana e para ele ir morar debaixo da ponte era o fim para ele. Mas quando ele estava lá debaixo da ponte, ele via que aquilo não significava nada, cara. Que dinheiro não significa nada. Que nós não somos o que nós temos na nossa conta bancária. E esse é um grande problema. Porque a gente tem mania de filtrar as pessoas pela conta bancária. Muitas pessoas estão filtrando. Por exemplo, tem pessoas que não se aproximam de outras porque elas são menos em relação a dinheiro. Exato. E até quando você vai perder a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, cara, por esse preconceito bobo, né, cara, que as pessoas têm? Cara, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estive em São Paulo agora sim, né, em junho, e eu estava participando de uma reunião com o Pablo, meu amigo, e a gente estava sentado diante de um bilionário, mano. Cara, foi tão engraçado, porque é o seguinte, o cara é tão normal, mas só que a gente tem essa crença. E o mais interessante é o seguinte, isso vem desde a escola. Por exemplo, nota definir o que é a pessoa. Por exemplo, a nota define um aluno. Exato. Eu acho isso a coisa mais idiota que existe na face da Terra. Uma nota não pode definir uma criança. Uma nota ruim ou uma nota boa. Porque é o seguinte, quando a gente começa a pensar dessa forma, aquilo que a gente faz nos define, aquilo que nós somos nos define. A gente começa a criar rótulos. E essa questão de se sentir inferior, que é essa questão da autoimagem, ela começa desde a escola. Quando você é desqualificado por ter uma nota baixa, por você ser desqualificado por ter um certo tipo de comportamento. Ontem a minha filha virou para mim e falou o seguinte, ela estava com dificuldade de fazer tarefa de matemática, e ela estava quase chorando e tal. Aí eu cheguei para ela e falei assim, o que foi, minha filha? O que está acontecendo? Ela falou, papai, eu permito ela abrir o coração para mim sem eu reprovar ela. Ela falou, papai, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, minha filha tem 7 anos. Pode. Papai, eu odeio matemática. Eu cheguei assim, me ajoelhei, me botei no mesmo nível dela, olhei dentro dos olhos dela e falei o seguinte, Lena, o nome dela é Lena. Lena, papai pode falar uma coisa? Ela falou, pode. Papai também odeia matemática. Aí ela olhou assim para mim e ela começou a rir. Ela começou a rir. Eu fui, abracei ela e tal. Aí eu falei assim, agora você vai conseguir fazer a sua tarefa. Ela pegou e fez a tarefa dela. Então é o seguinte, a gente define e faz rótulos de pessoas por comportamento, por coisas que elas não gostam, por nota, por carro, por dinheiro. Cara, isso é a coisa mais idiota e mais desnecessária e inútil que existe na face da Terra. A gente pode pegar os homens mais ricos, os bilionários dessa atualidade. Os caras nem formaram. Os caras abandonaram a faculdade no meio do processo. Eu acompanho o Flávio Augusto, que é um dos bilionários brasileiros, e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou o seguinte, fizeram aquelas caixinhas de pergunta e o pessoal perguntou, quantos diplomas você tem? Ele falou assim, olha, diplomas não tem nenhum, mas eu tenho muitos bilhões na minha conta. Então, assim, cara, o que um diploma define a pessoa, uma situação define a pessoa, isso é um exercício mental. Quando você tira essa forma de taxar a sua vida por você não ter conseguido, por você não ter uma casa, por você não ter uma faculdade, Mas deixa eu falar uma coisa. Você tem um cérebro com um potencial tremendo de criar coisas, de poder fazer existir coisas do nada. E aí, então, eu estudo muito a neurociência e eu estava lendo sobre a questão dos neurônios, as conexões neurais, o sistema nervoso. Então é o seguinte, nós temos uma quantidade de neurônios que tem uma capacidade de se conectar com novos neurônios. E essa conexão toda, ela dá a quantidade maior que o número de átomos no universo. Isso tudo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Você é um ser extraordinário, capaz de realizar, de se reinventar. O Jadson está falando aqui que ele era trabalhava numa área, o cara está se reinventando. E o cara vai explodir na vida. Por quê? Porque ele está conseguindo extrair dele o potencial. E ele não é diferente de mim, nem diferente de você, nem diferente de ninguém. Nós só estamos entendendo o processo da vida. De entender, de tirar esses cacarecos. Eu escutei essa palavra essa semana, achei o máximo. Tirar esses cacarecos da cabeça, que são os bloqueios emocionais,
e começar a acreditar em você. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você. Ninguém na face da Terra. Acho que a pergunta-chave que nós podemos fazer para essa galera que está aqui é o seguinte: se tira a sua profissão, o que sobra? Né? Você que está me assistindo agora, você que está assistindo agora, você que está, sei lá. Porque tem esse. Eu me lembro eu tive uma experiência em Cuiabá, isso, cara, com um motorista de Uber lá, que eu nunca esqueci, cara. O cara, ele era motorista de Uber, mas ele deu uma aula para mim. E eu saí do carro e falei assim, cara, é isso. As pessoas, elas acham que elas são quando elas estão, por exemplo, vestidas com um blazer, uma gravata, enquanto ela está mostrando a carteirinha da OAB dela, quando ela está participando de uma confraria lá do CR, alguma coisa, Conselho Regional de alguma coisa. Mas se você tira aquilo delas, cara, elas não são ninguém, porque elas perderam a essência delas. Elas substituíram a essência dela por um título. E, infelizmente, as pessoas estão fazendo isso. Então, você que está me assistindo agora, ó, 117 pessoas, só está subindo isso aqui, velho. Você que está assistindo agora, responde. Se eu tiro o seu título, se eu tiro sua profissão, o que sobra? Só ainda sobra um ser humano ainda que entende que a verdadeira essência da vida é entender isso, entender o outro, ver aquilo que está dentro de você e não aquilo que foi colocado em você. Cara, isso é tão forte. É porque você tá falando aí, cara, me veio um insight violento na cabeça. Solta, velho. Não prende. Deixa eu te falar, cara. Olha, a gente vive numa geração, cara, tão medíocre. Eu me incluo, tá, galera, nessa geração, porque eu não tô querendo me colocar numa posição aqui maior, mas é o seguinte: salário é teto, profissão é teto. Quando eu falo teto, é o seguinte: é um lugar máximo que você consegue chegar. Você não consegue passar. Quando eu comecei a empreender e eu saí de uma fonte de renda para 9 fontes de renda, eu estou entrando na 10ª fonte de renda, cara, aconteceu vou falar, não existe essa palavra, eu vou falar uma palavra errada aqui. Destravamento. Destravamento existe, não existe? Existe, destravamento. Pô. Existe. Eu tive um desrompimento, um destravamento mental tão poderoso que é o seguinte: que do jeito que eu tô falando com você aqui, é o jeito que eu sou. Uhum. E eu, cara, não importa com quem eu esteja, aonde eu esteja, cara, nada consegue me deixar para baixo ou ter uma mentalidade, um pensamento diferente de mim mesmo. Então é o seguinte, cara, quando eu vi que profissão, emprego, segurança é teto, cara, eu falei o seguinte: eu não quero mais nada disso na minha vida. E aí, cara, aconteceu um negócio muito louco. Porque quando você está na zona de segurança, essa zona de segurança, você tem uma proteção. Eu chamo a zona de segurança zona de merda. Porque essa proteção, ela te limita. Você não vai conseguir extrair a sua totalidade, o seu 100%. E aí, então, você fica na zona de merda. Mas só que o negócio é o seguinte: quando você corta a zona de merda, você vai para uma próxima zona. E nessa zona é a zona do medo. Porque é o seguinte: uma vez que agora que você não tem essa segurança, que você não tem toda essa estrutura que te protege, cara, agora é você que vai ter que gerar, é você que vai ter que criar, é você que vai ter... Então é o seguinte: muitas pessoas saem da zona de merda e elas vão para a zona do medo, e aí só que elas retrocedem. É o caso que acontece aqui com um monte de gente. Eles até passam por treinamentos, por curso, e tem um reset, né? Que nós temos aí agora em Goiânia, pessoal. Quem for de Goiânia, tem um evento aí top chamado Reset, com o meu brother que está aqui. Depois você vai acompanhar aí, você vai perguntar no direct como que funciona, com link, informações. O negócio é o seguinte: você vai ter o reset, mas depois do reset, é até uma dica para você fazer aí, cara, no seu treinamento. Fala da zona do medo, porque senão a pessoa vai retroceder. Exato. Sai, tem um reset mental, toma uma decisão. Cara, a primeira coisa que vem é aquele medo do seguinte: cara, eu não vou conseguir, porque você já está adestrado. É igual o condicionamento. Existe eles fizeram uma comprovação científica através de estudos com animais, e a questão do elefante. O elefante é um animal poderoso, na fase adulta chega a mais de 5 toneladas. E aí é o seguinte: você pega um elefante pequenininho, amarra uma corrente no pé dele e coloca num tronco. Se ele crescer daquela forma todos os dias para se alimentar, colocar ele naquela condição,
condicionalmente, mentalmente, ele vai acreditar que aquela corrente, aquele tronco sempre vai ser mais forte que ele, porque ele teve uma experiência na infância dele, vamos dizer assim. E aí ele cresceu e ele está condicionado mentalmente por aquela mentira, que aquele tronco, aquela corrente é mais forte que ele. Ele não sabe que se ele mexer o pé assim, o tronco e a corrente explode. E muitas pessoas estão exatamente nesse momento aqui, ó, nessa live, ouvindo a gente dessa forma. Você está tão cheio de condicionamentos mentais que você não consegue, que você não é bom, que você não é capaz, que você não pode, que você nunca vai conseguir. Então, assim, uma pessoa que ganhava, tipo, eu acho que o último salário que eu tive no Brasil, há 10 anos atrás, era R$ 1.200. E você ter hoje um condicionamento mental de poder fazer R$ 100.000 por mês. Cara, isso é destravar. Não estou colocando a questão do valor, porque tem gente que faz as mesmas coisas que eu faço e ganha mais do que eu, 10 vezes mais. A questão não é o valor, a questão é o seguinte, é você quebrar esse paradigma, quebrar essas barreiras, quebrar essa incredulidade, essa forma de pensar, essa mentalidade errada. Isso tudo você pode fazer através de treinamento, através de capacitação, através de mentoria, que é você realmente conseguir enxergar um novo caminho ou uma possibilidade de você poder extrair tudo aquilo que você tem dentro de você. Isso é extraordinário, mano. Fabuloso, fabuloso. É exato isso, cara. Você fala de medo, velho, e é incrível isso. Porque quando você sai... Por que as pessoas têm medo, né, velho? A pessoa sai da zona da... Dá um sorrisinho. Deixa eu fazer um print aqui com 121 mil. 121 mil. Mentaliza. Beleza, manda ver, mano. Poderosíssimo, cara. A gente fala muito sobre a questão do medo, né, velho? Quando você sai dessa zona da merda, você sai da... E isso acontece em qualquer coisa. Vamos lá, você tá vivendo uma carreira profissional. Você quer sair dessa carreira, quer dar o próximo passo, você vai para a zona do medo. O que é o medo? O medo é desconhecido, cara. Uma coisa que você nunca viveu, você não sabe o que vai acontecer, e aí o que acontece? Baseado nessas crenças que você tem, você busca a experiência no passado. O medo nada mais é que uma pessoa que está buscando todas as condições do passado. Enquanto você não fazer e trocar a experiência, fazer uma sobreposição de crença aí, você vai continuar com isso. Agora, o único detalhe que a gente tem que colocar aqui é o seguinte, você não sobrepõe nada sem ação. Boa. Se hoje você está fazendo aqui essa live comigo, se você tem feito os seus trabalhos aí que são incríveis, o seu canal, porque você teve ação apesar do medo. Exatamente. Então, não adianta. Eu até tinha anotado uma pergunta aqui que você acabou respondendo, né? Que é o quê? Por que algumas pessoas elas não viram a chave nunca? Você falou que teve uma virada de chave lá quando você tinha 22 anos, enfim. Cara, por que as pessoas elas estão assistindo aqui? Tem muita gente, eu vi que tem muito aluno seu aqui, que aí quando eu falo assim, eu não lembro a pessoa que escreveu, eu falei assim, quando tira a sua profissão, o que sobra? Ela falou assim, sobra eu, porque tá todo mundo aqui já sabe o que é identidade. Mas quando a gente fala assim, cara, tem muitas pessoas que acompanham, muitas pessoas que me acompanham, ficam me seguindo, curtindo, mas não teve a virada de chave ainda. Felipe, fala pra gente, cara, o que você acha? Por que algumas pessoas não viram essa chave nunca na vida, velho? É o seguinte, é uma questão, vocês têm que prestar atenção numa coisa poderosa. Nós somos ser triuno, corpo, alma e espírito. Muitas pessoas acham que, não é achar, mas só que muitas pessoas, elas consideram muito o espírito e o corpo, ou só o espírito, ou só o corpo, e elas não focam na mente. Que no caso, a mente é uma faculdade da alma. Então é o seguinte, tudo é uma questão mental. A virada de chave está na mente, ela está na sua alma. Por mais que você possa ser um religioso e ter lido a Bíblia 10.000 vezes, a chave vira na mente, que é a faculdade da alma. Então é o seguinte, o que acontece? Quanto mais você trabalhar a sua mente, quebrando paradigmas, tabus, forma errada de pensar, quanto mais você quebrar esses paradigmas, quebrar e trabalhar essa questão da mentalidade, mais próximo você vai estar da sua identidade. Porque a questão aqui, mano, que a gente pode falar, que as pessoas não estão conseguindo chegar no destravamento ou nessa virada de chave,
Porque elas não sabem quem elas são. Ainda. Esse é o grande ponto. As pessoas não sabem quem elas são. Se você pegar hoje fazer uma pesquisa na rua e fazer a seguinte pergunta: me resume você em uma frase com 5 palavras. Pode colocar com 10 palavras, porque, né, às vezes a pessoa... Cara, as pessoas não sabem quem elas são. E o mais interessante é que quando a gente nasce, e não é culpa dos nossos pais, eles não fazem isso por mal, mas só que nós somos adestrados, treinados a viver longe da nossa identidade. A nossa identidade é o ponto de partida. Quem são vocês? Quem é você? Essa é a pergunta número 1, é a pergunta-chave. E esse ponto aqui da identidade, uma vez destravado, você vai começando a quebrar. Sabe o que eu fiz, mano? Uma coisa muito forte, com 22 anos de idade. Eu fiz o reset cerebral, mental, com 22 anos de idade, e eu comecei a construir o que eu sou hoje. Show, cara. Então, passo por passo, quem eu sou, o que eu vou conquistar, o que eu vou fazer, como eu vou ser. Inclusive, eu tenho um exercício mental, eu pratico muita mentalização, e eu fiz uma coisa muito louca, cara. Eu gravei o áudio do Felipe daqui 10 anos conversando comigo hoje. Cara, que massa, sinistro, velho. é sinistro. Cara, sabe o que você pegar um áudio e falar o seguinte? Mano, não desiste. Você não tem noção do que tá te esperando. Cara, você é forte. Mano, eu tô emocionado porque é o seguinte, cara. A galera me vê hoje, mas só que eu passei por depressão, cara, forte. Há 3 anos atrás. E, cara, a sensação de morte, de quase minha família foi destruída, minha esposa, meus 2 filhos. E, cara, mesmo tendo dado reset, eu permiti, cara, 7 anos da minha vida, pessoas controlarem minha vida. Mesmo eu sabendo quem eu era, mesmo eu já começar a fazer coisas diferentes, incomodar pessoas. Mas, infelizmente, cara, essa questão da identidade ela tem que ser latente, diariamente. E essa experiência de vida que eu tenho não é perder, eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque eu fiz uma disruptura muito maior do que com 22 anos de idade. Então, por isso que eu posso alcançar e viver as coisas que eu estou vivendo hoje, por causa dessa experiência. Então, é o seguinte, eu já tive depressão, já sofri de ansiedade, e tudo é uma questão da mente. E a questão da identidade, cara, ela é primordial. Se você não sabe quem você é, qualquer lugar vai servir para você. Se você não sabe quem você é, você vai aceitar qualquer salário, qualquer profissão. Cara, eu posso falar para você, 98% dessas pessoas estão aqui, 112 pessoas estão na live. 98% dessas pessoas são infelizes com a sua profissão, infelizes com o seu salário, infelizes com o seu casamento, infelizes com os seus relacionamentos, infelizes com o seu próprio corpo, infelizes com tudo. 98%. E isso tudo começa com a identidade, com a questão da identidade. Então, o ponto de partida para que gire a chave é a identidade. Saber quem você é realmente. Poderoso, cara. É exato, velho. O Fael aqui. Tem uma pergunta aqui, posso explicar rapidinho? Explica a diferença entre alma e espírito e onde a mente e o cérebro atuam em ambos. É o seguinte, o espírito eu vou falar uma parte aqui bem rápida. Eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. E é o seguinte, o nosso espírito, na Bíblia diz que Deus é espírito. E o nosso espírito ele tem algumas faculdades. Dentre ele é a intuição e a comunhão. Se Deus é espírito e eu tenho espírito, é nessa parte da minha totalidade que eu tenho comunhão com Deus. Que eu posso me relacionar com Deus. Então o espírito serve para mim ter comunhão com Deus e intuição. Intuição não é aquela coisa de premonição. Mas a intuição é quando você está indo para um caminho, você sabe que você está sentindo que aquele caminho não é o melhor para você. Então, muda de rota. Isso é intuição. Então, essa é uma das faculdades do espírito. A alma, uma das faculdades da alma é a mente, vontade, emoções e sentimentos. É ali que mora a treta da humanidade, está na alma. A treta da humanidade não está em si no espírito, não está em si no corpo. A treta da humanidade está na alma. Então, quando você sabe discernir isso, você sabe aonde trabalhar. Então, para você poder ter alta performance, você tem que ter um equilíbrio de corpo, alma e espírito. Se você for um profissional na área de desenvolvimento pessoal e trabalhar só a mente, não vai funcionar.
Não vai funcionar. Você não vai conseguir ter a plenitude, a totalidade. Se você for uma pessoa espiritual e trabalhar só o seu lado espiritual, a parte espiritual está resolvida, mas a treta da sua vida, que é a alma, não vai funcionar. Você tem que trabalhar também a alma. Cara, isso é um entendimento que quando as pessoas têm, começam a trabalhar, tem um equilíbrio. E aí as pessoas começam a ter essa totalidade. Quando eu falo de plenitude, plenitude, não sei se todos aqui sabem, mas os meus alunos sabem. Nós temos 12 áreas da nossa vida. E você levar a plenitude é você pegar essas 12 áreas e levá-las para o equilíbrio. Quando você faz isso, você toca o terror no mundo inteiro. E se você for para Marte, para as galáxias, para o universo, você vai tocar o terror lá também. Quando você encontra a plenitude. Ou seja, essa auto-performance que é corpo, alma e espírito. As pessoas têm uma crença, né, cara, que é impossível você manter equilíbrio em duas áreas ao mesmo tempo. A gente cresce ouvindo isso. Por exemplo, sorte no jogo, azar no amor. Ou você tem carreira profissional, ou você tem família, sucesso familiar. As pessoas estão crescendo com esse dualismo. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Ou você tem um corpo saudável, com energia, ou você tem saúde profissional, ou você tem, né? Você tem que escolher. E a vida não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. A gente conhece pessoas que têm plenitude em várias áreas da vida, em todas as áreas da vida. A gente fala assim, como? É um ser humano? É um extraterrestre? Não, é só uma pessoa que conseguiu entender que com um pouco de esforço você consegue fazer esse equilíbrio. E com um pouco de prioridade. Porque aí você começa a entender que algumas coisas você precisa priorizar. Então, veja, princípios básicos, familiares. Por exemplo, eu aprendi a começar a priorizar exatamente isso. E foi uma das áreas, para você ver, Felipe, foi uma das áreas que me fez mudar a minha carreira profissional. Veja, durante 9 anos, eu tenho trabalhado arduamente, diariamente, para fazer meu nome frente ao mercado corporativo. Então, o que isso me proporcionou? Me proporcionou ganhos financeiros, me proporcionou coisas incríveis. Porém, cara, ano passado, eu comecei a ver que a minha carreira profissional estava legal, estava bacana. Eu comecei a ser reconhecido, só que, puxa, eu tinha engordado pra caramba, minha saúde estava um lixo, eu não tinha tempo para comer direito, nem aquela coisa, você está comendo direito e não dá tempo. Não dá tempo, cara, porque todo dia num aeroporto diferente, você só come lixo. Minha família estava começando a ficar distante, porque minha filha estava na escola, falando assim, ó, tem apresentação na escola. Eu falei, não posso, eu tenho que viajar. Eu falei, puxa, eu comi, não, eu não quero isso mais para mim, velho. Todo aquele alvo que foi traçado há 10 anos atrás, isso foi um alvo traçado na minha mente. Eu bati esse alvo. Todos os alvos, cara, eu bati. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero isso para mim. Eu quero estar próximo da minha filha, eu quero ver a apresentação dela na escola, isso não tem nada. Cara, para você ter ideia, esses dias, 3 horas da tarde, eu fui na escola da minha filha fazer uma apresentação para ela na sala dela. Eu pedi, sabe? E eu sei que a grande maioria dos pais morreriam de vontade de fazer isso, mas eles não podem, porque eles estão presos às profissões deles, presos aos compromissos dele. E eu não. Eu escolhi, comecei a ter um monte de atitudes que me faz hoje ter uma vida saudável, tempo para minha atividade física, tempo para minha família, tempo para meus relacionamentos, tempo para tudo, cara. Só que, é claro, é a escolha, né, que muitas pessoas não estão dispostas a tomar. Exatamente. Por causa dessa questão do medo. Primeiro, eu não sei quem eu sou, não tenho minha identidade clara. Segundo, qualquer coisa vai meter medo em mim. Qualquer coisa. Então, por exemplo, eu faço uma brincadeira, uma dinâmica nas minhas mentorias, muito legal, para saber o nível de alienação da galera. Então, eu peço para o pessoal levantar a mão, com a mão para cima, e aí quando eu sou o líder, eu vou conduzir, né, a dinâmica. Certo. E aí eu falo o seguinte, quando eu falar crise, todo mundo abaixa a mão. Aí, vamos lá então, todo mundo. Crise, todo mundo abaixa a mão. Mão para cima. Crise, eu faço umas 5 vezes. O que acontece? Na terceira vez, eu não abaixo a mão, eu fico com a mão para cima. Aí eu vou falando, vamos lá, 1, 2, 3 e crise. Aí a galera baixa a mão, mas só que eu fico com a mão para cima. O que acontece? Esse
é uma dinâmica bem assim, simples, mas só que ela tem uma profundidade tão poderosa que é o seguinte: o governo, a sociedade, a humanidade tem conduzido um sistema. E esse sistema manipula as pessoas. Então, existem líderes que governam. Esses líderes tomam comando. E eles que falam, eles que manipulam e eles que forjam crise. Não existe crise. O povo está lá, todo mundo assim, aí de repente o governo fala crise, todo mundo abaixa a mão e o governo fica assim com a mão para cima. Somente as pessoas que estão com a mão para cima que colhem. O que acontece? Cara, esse negócio é extraordinário. Não existe crise. Não existe crise. Tudo que você vê na televisão, no jornal, é uma manipulação de um sistema. Mas só que a gente é tão alienado, é tão preso à mentalidade, crenças, a forma de agir, de pensar, que a gente obedece tudo que fazem. Cara, então é o seguinte, existe uma crença que eu posso falar assim, destruidora. E 98% das pessoas vivem nessa crença. São conduzidos por aquilo que vê na mídia, vê no jornal. Cara, tem 12 anos que eu não vejo televisão. 12 anos que eu não vejo televisão. De vez em quando, para não falar que eu vejo um filme ou outro com minha esposa. Eu vejo um filme. Mas normalmente eu até durmo, sabe? Porque assim, eu não tenho prazer nenhum em ver televisão. Nenhum. Então, assim, eu tava vendo as estatísticas do YouTube. O YouTube, por dia, não sei se você sabe, cara, mas por dia são 2 bilhões de visualizações. Tem umas estatísticas aí que falam que o YouTube, o futuro, vai ser o seguinte: cada pessoa vai ser uma emissora, um canal de televisão. Ou seja, o conteúdo... Cara, quem tá me ouvindo, por favor, começa a gravar vídeo pro YouTube. Urgente, começa a gravar vídeo pro YouTube. Pelo amor de Deus, começa... As pessoas vão te assistir no futuro. Exatamente. As pessoas vão olhar e falar assim, olha só, cara, o acervo do YouTube, o alcance do YouTube já é maior do que as 3 maiores emissoras dos Estados Unidos. São 2 bilhões. E é o seguinte, as informações que eu ouço hoje, eu escolho qual que eu vou ouvir, qual a fonte que eu vou me alimentar. O YouTube hoje é uma universidade, um pós-doutorado, um mestrado, é tudo aquilo que, cara, é tão fantástico isso, mas só que é o seguinte, as pessoas querem o diploma, as pessoas querem viver no sistema do seguro-desespero, como é que é? Exato, exato. Então é o seguinte, porque as pessoas estão na zona do conforto, na zona de merda. Quando você fala para a pessoa empreender, gravar, fazer o material, mano, o povo caga nas calças. O povo caga nas calças porque, meu Deus, e agora? E agora? Como que isso vai acontecer? Então, assim, a partir do dia, Janderson, que eu comecei a ser a minha empresa, mano, bateu medo, bateu, mas eu ativei a ira, que é um dos princípios. A gente pode até depois fazer uma live específica sobre desbloqueio emocional, que é uma das áreas também que eu domino bastante. É o seguinte, eu ativei a ira como um combustível poderoso para me poder ressignificar coisas, né? Existe nosso córtex, onde fica o nosso subconsciente, e aí, então, lá ficam as manchas, né, de crenças limitantes, episódios negativos, e aí você tem uma ponte para você poder acessar. E uma dessas pontes, uma dessas formas é a ira. Você ativar a sua ira para você entrar dentro do seu córtex, no subconsciente, e ressignificar momentos. Cara, quando eu descobri isso, mano, eu comecei a fazer desbloqueio. Desbloqueio. Hoje, eu faço desbloqueio em qualquer lugar, no banheiro do avião, na fila do banco, ou sei lá onde. Eu paro o carro, mano. Eu faço desbloqueio, acesso a minha ira e resolvo o problema. Tudo para quê? Para que eu possa quebrar todo tipo de incredulidade, crenças limitantes e viver subjugado por esse governo. Cara, eu moro na Alemanha, as pessoas aqui são 100% racionais, 100%, cara, tudo, mano, é tudo programado, é tudo muito... Cara, isso é terrível para uma pessoa livre, porque assim, eu moro aqui, cara, não tem como... não ver isso todos os dias, não tem como eu me anular disso, senão eu viveria sozinho numa ilha, entende? Mas, cara, eu vou criando os meus métodos, tudo para mim vira um aprendizado, eu vou pegando os códigos. Eu tenho um alvo por dia de ter 3 novos insights por dia. 3 novos insights. Eu olho para uma situação, eu tenho que tentar tirar um código daquilo. E aquilo vira um insight. Então, assim, cara, é uma coisa poderosa a sua mente, a sua forma de
de se enxergar, a identidade como ponto principal para você poder virar chaves na sua vida. E essa questão da zona de merda também, que é uma coisa forte que a gente está falando, que faz com que as pessoas fiquem dependentes de coisas. Então, assim, quebra tudo isso, se conheça, ativa a ira, ressignifica a sua vida, vira chaves e toca o terror na terra. Essa questão da alienação, cara, eu tive uma experiência incrível. Eu fui fazer uma convenção numa empresa e o gerente falou assim, ó, você tem que conhecer eu não lembro o nome do vendedor agora, você tem que conhecer o fulano. O cara é o melhor vendedor aqui da nossa empresa, o cara vende demais. E eu fiquei muito curioso, né? Falei, não, quero conhecer sim. Fui conhecer e perguntando para ele assim, cara, me fala aí, qual que é o seu segredo, cara? Porque todo mundo tá falando que você é o maior vendedor, você que bate as metas, você vende tudo, ganha todos os prêmios. E ele falou assim, Janderson, eu excluí da minha vida TV, rádio, jornal, eu não vejo nada. Eu não estou nos grupos do WhatsApp da galera, eu saí de tudo. Eu fiquei tão curioso, eu falei para ele assim, porque, veja, o cara para trabalhar na área de vendas, além de ter o conteúdo, o conhecimento específico da área, ele tem que ter um conhecimento geral das coisas, porque ele tem que quebrar o gelo, tem que fazer tudo. Eu falei assim, cara, mas como que você faz, velho? Você trabalha na área de vendas, você tem que ter o conhecimento geral, você tem que saber alguma coisa. E ele falou assim para mim, Janderson, o que é importante chega até mim. Olha que poder isso aí. O que é importante, o que eu preciso saber, vai chegar até mim. Eu não preciso buscar isso. Boa. Porque, cara, a Boa. mídia, velho, ela tá nessa. Véio. Se você fica conectado... Eu tava até... Minha esposa conversando com ela. Eu tenho... Meu escritório é em casa, né? Então a gente entra aqui e a gente fica aqui, velho. E aí acontece coisas na rua da minha casa aqui. Sabe, fulano que morreu já tem 3 meses. A gente ficou sabendo esses dias, nosso vizinho aqui. Porque, tipo, a gente tá completamente fora. A gente tá completamente fora disso. A gente parou de assistir as notícias, a gente saiu dos grupos de família, grupos de WhatsApp. Não porque a gente quer ser a pessoa diferentona. Não, velho. É porque isso atrapalha. Isso tudo está vibrando numa frequência negativa. E se a gente quer buscar algo maior, a gente tem que estar na frequência do sucesso. A gente tem que buscar aquela frequência. E aí que tá, velho. É difícil manter a frequência. Porque tem dia que você acorda para baixo, tem dia que você tentou fazer o resultado não veio. Então a frequência, ela vai te puxar naturalmente para baixo. É como se fosse a lei da gravidade, né? Ela te puxa naturalmente. Então a luta que nós temos que ter não é para se acostumar em ficar na lama, na zona de merda. Porque tem gente que está na merda há muito tempo e já colocou um prendedor de roupa aqui, já tá para se acostumar com o cheiro da merda, velho. Estar na merda é natural, você vai para lá. Se você não fizer nada, você já vai para a merda naturalmente. Então, nosso esforço é buscar o quê? O tempo inteiro, subir essa nossa frequência para a gente estar mais próximo do sucesso, cara. Exatamente. A Cissa está perguntando aqui, a Cissa é minha aluna de mentoria. Felipe, por que na visão tridimensional do homem não se separa coração e mente? Cissa, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, não se separa nada. Se entende tudo. A grande questão do coração e da mente que é razão versus emoção. Então, como que você pode separar a emoção da razão? Então, na verdade, não se separa. Se entende as duas partes para poder viver em harmonia. O problema desse negócio de ficar separando as coisas, se separa somente para você ter um entendimento, para você poder focar em uma área específica. Mas, na real, na vivência, não se separa essas coisas. Por exemplo, corpo, alma e espírito. O cara vai olhar no espelho, peraí, eu tô vendo o corpo. Vamos tirar o espírito. Peraí, como é que eu faço aqui o espírito? Então é o seguinte, coração e mente ele anda junto. A grande questão é o que você conhece desses dois. E a forma como você equilibra para que os dois andem em harmonia. Porque senão, imagina, a razão e a emoção. Você tá lá no shopping, vai comprar alguma coisa, ou na rua, sei lá, o coração falando com a razão. E aí, cara, o cara falando com si mesmo, com ele mesmo. E aí, mano, o que você acha? Ah, cara, você não. Eu acho que tá muito caro. Não vou tomar. Eu acho que... Então é o seguinte, se entende as duas e trabalhe para viver em harmonia. Entende? Então toma muito cuidado com essa terminologia aí, esses termos de falar de separar as coisas, né? Separar departamentos.
É igual o Janderson falou. Quando você pensa em separar, acontece esse problema. Uma área você vai dar certo, mas as outras... Porque você separou. Não se separa, se entende e traz uma harmonia. Então, auto-performance, corpo, alma e espírito. Se você for separar as três, você vai ficar gastando muita energia. Entende as três e traz o equilíbrio. Pensa a melhor forma para você poder agir, para você poder fazer e para você poder ter eficiência nas áreas. Poderoso. Filipão, Ó, cara, a Eneida é minha aluna de mentoria, está perguntando se você faz desbloqueio. trabalho com desbloqueio, inclusive o reset cerebral é exatamente essa pegada. Deixa eu comentar, tem muita gente aqui, eu não sei se tem a galera de Goiânia que está por aqui, a gente tem um evento agora, se Tem você me galera de Goiânia. permite, se você Pode me falar, permite arrebenta falar aí. isso, Felipe, seu público aí, Claro, domingo claro. agora a gente tem um evento presencial em Goiânia, dia 15, o dia inteiro, que é o reset cerebral. Então, o que é o reset cerebral? Cara, reset cerebral é o seguinte, você compra um computador e quando, à medida que você vai usando esse computador, ele vai ficando lento, não vai? Você vai acessando páginas na internet, ele vai entrando vírus, você vai instalando e desinstalando programas. E a nossa mente é exatamente dessa maneira. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos contaminando de diversas programações, programas que entram, que são desinstalados, que ficam ali os restícios, né? O restinho. E o reset cerebral é aquela formatação que você faz no computador, que você limpa o HD. E nós vamos fazer exatamente isso no próximo domingo. Domingo, dia 15/12, nós vamos fazer um reset cerebral. O que é isso? Nós vamos limpar o seu HD emocional e interno. Nós vamos trabalhar muito em relação a isso aí. A questão de desbloqueio, a questão de controle emocional. Nós vamos comentar muito sobre isso. E vai ser um evento maravilhoso. Então, você que é de Goiânia, tá convidado. Pode acessar o link da minha bio. Acessa o link da minha bio. Vai lá para o site, se inscreve, vai ser um prazer ter você lá. Legal. Ela está perguntando se você acessa a Ira. Acesso a Ira. Eu tenho duas maneiras de fazer o desbloqueio também, o Filipão. A gente tem através da Ira e através do conhecimento, que é uma parte bem bacana que a gente faz, cara. Legal. Mas, velho, o tempo tá voando e eu preciso encerrar a live antes, senão eu não consigo salvar ela aqui. Sim, mas já se passaram 58 minutos de live, velho. O tempo que já começou a rodar. Quando a gente fala de algo que tem a mesma sintonia, o tempo faz isso aqui, o tempo para literalmente, né? A gente não vê a hora passar. Então eu quero agradecer de você demais, velho. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu não sei que horas são aí na Alemanha. Então, quase 11 horas da manhã. Ah, menos mal. Eu pensei que você ia ficar de madrugada falando comigo, velho. Não, tá tudo certo. E quero agradecer você, a sua disponibilidade, o seu carinho em responder. E deixa aí uma mensagem para a galera que está presente aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Meu irmão, brigadão pelo convite, foi muito bom. Amei participar aqui da live. Pessoal e energia, batemos aí quase 130 pessoas. Tamo junto, galera, meus alunos aí. Um beijo no coração, amo vocês. Estamos junto e misturado. Para quem não me conhece e quiser conhecer meu trabalho, fizer sentido para você, vai na bio do meu Instagram, lá vai ter todas as minhas redes sociais, inclusive eu estou com um desafio no YouTube de batermos 10 mil inscritos até dia 15 de janeiro. E aí eu estou liberando, cara, um curso que eu estou fazendo que chama O Poder da Mentalização, Sonhe Acordado, que vai ser gratuito para essa galera que vai estar junto comigo aí, envolvida nesse projeto dos 10K no YouTube. Além disso, se tiver alguém da Europa aí que não me conhecia, eu moro na Alemanha, faço também meus eventos presenciais aqui. Em janeiro vou estar liberando a agenda. Vou estar na Inglaterra, Portugal, na Bélgica, na Suíça, na Itália, na Espanha também esse ano. Eu também tenho meu Mastermind presencial também. Cara, o ano de 2020 vai ser uma loucura. Também vou estar agora no início do ano nos Estados Unidos também, que a gente vai estar fazendo uns eventos lá também, em Boston, Atlanta e Miami. Então, se você tem contatos lá e fez sentido tudo aquilo que você ouviu aqui, encaminhe um vídeo ou alguma coisa para alguém que você conhece. E muito obrigado mesmo por tudo. Um beijo no coração de vocês e bora cair para dentro. Eu vou postar. Me manda aquela foto do print que você tirou, eu vou postar ela e vou marcar o Felipe. Galera, vai seguir o Felipe aí, tá bem, galera? Então, galera, vou finalizando aqui, porque estourou o tempo, começou a contagem regressiva e eu tenho uma regra comigo.
Quem manda sou eu. Eu nunca deixo o Instagram dizer que hora que vai fechar. Eu fecho primeiro que ele. Então, Boa. galera, forte abraço. Até amanhã, 5h57.